pessoal, tudo bem? Bom, a ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre alguns conceitos que a gente viu na aula passada, mas de forma um pouco mais aprofundada. Eu falei para vocês que ia fazer esses videozinhos de aprofundamento na medida em que as aulas forem rolando. Na aula passada, a gente conversou sobre aquela introdução à bioquímica, tentando estabelecer uma visão da vida a partir de uma perspectiva química. E naquela oportunidade, a gente conversou sobre conceitos como fluxo de energia, entropia, e a ideia, então, dessa nossa conversa é procurar desenvolver um pouco mais alguns desses conceitos para você conhecê-los com mais sofisticação. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Olha só, a gente, como eu te falei agora há pouco, na aula passada, desenvolveu muito a ideia de que a energia flui pelos ecossistemas. A gente relembrou lá, en passant, o conceito de cadeia alimentar, enfim. Mas a pergunta que fica a partir disso é o que é energia? Né? Quando a gente pensa, assim, a gente tem uma noção intuitiva do que é energia, mas qual é o conceito? O que significa energia? E se você for perguntar para o pessoal da química ou da física, eles vão te falar que energia é a capacidade que um corpo ou uma substância tem de produzir trabalho, né? De realizar trabalho. Então, energia significa possibilidade de realizar trabalho. A pergunta é, no nosso contexto aqui da biologia, o que é trabalho? E pensando do ponto de vista químico, trabalho, por exemplo, pode ser a ocorrência de uma reação química, né? A conversão de uma ou mais moléculas em outras moléculas, né? O que a gente chama de reação, é um exemplo de trabalho realizado num ambiente intracelular, por exemplo. Pensando mais macroscopicamente, movimento, por exemplo, é trabalho, secreção é trabalho, né? Então, quando eu estou lá contraindo a musculatura, quando eu estou secretando alguma substância, tudo isso são exemplos de trabalho celular, né? Ou de trabalho mais macroscopicamente visto. Tudo bem? Tranquilo? Então, energia é a capacidade de realizar trabalho. Bom, essa conexão direta entre energia e trabalho, a energia, a capacidade de realizar trabalho, ela é meio manca, como a gente vai ver daqui a pouco, e a gente precisa entender por quê. Tudo bem? A gente vai chegar lá. E essa incompletude nessa correspondência está ligada a uma ideia que a gente também se referiu a ela na aula passada, que é a ideia de entropia. Então, antes da gente voltar a falar sobre energia, vamos olhar com um pouco mais de detalhe para o que a gente quer dizer quando a gente fala em entropia. Olha só que beleza. Para a gente pensar em entropia, vamos imaginar essa circunstância aqui. Imagina que eu tenha, situação do cotidiano, tenha um bule e eu coloque esse bule no fogão, cheio de água, e essa água começa a esquentar. Tudo bem? Se eu imaginar, e aí vou pedir para que você pense comigo, né? O bule com água vai na iminência de ferver, tá? Quase 100 graus Celsius. E eu pensar que esse bule está inserido num sistema todo, que é a minha cozinha, não é difícil de notar que vai haver uma concentração de energia naquele espaço da cozinha, uma concentração de energia no bule. Tudo bem? Afinal, eu tenho uma água quente, certo? E essa água que está na iminência de ferver tem mais energia, né? Ela concentra mais energia do que o resto do espaço da minha cozinha. Tudo bem? Beleza? Então, olha só que bacana. Eu tenho um estado, nesse momento, de muita heterogeneidade na distribuição da energia pelo espaço da cozinha. Tranquilo? Beleza? O que pode acontecer a partir daí? Bom, se eu continuar fornecendo energia para o bule, para a água que está dentro do bule, a água pode eventualmente ferver. E se a água ferver, olha só que beleza, eu vou ter, no fim das contas, a transformação da água em estado líquido, da água em estado gasoso, vapor, e como você sabe, afinal você já estudou física, máquina de Carnot, aquelas coisas todas, vapor pode realizar trabalho. Tudo bem? Então, olha só, quando eu estou naquele momento em que a água do bule está quase a 100 graus Celsius, eu estou na iminência de converter essa energia numa forma de energia que pode eventualmente realizar trabalho. Tudo bem? Que é a energia contida no vapor d'água. Tranquilo para todo mundo? Beleza? Agora imagine o seguinte, imagine que ao invés de eu continuar fornecendo energia para esse sistema,
eu apague o fogo. Tudo bem? E deixo o bule lá, não mexo com ele. Ele está lá em cima, eu apago o fogo, o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que aquela energia que estava concentrada na água do bule, lembra? Te falei que tem uma heterogeneidade entre a energia concentrada no bule e a energia dispersa pelo espaço da cozinha. Bom, essa energia vai começar a se dissipar, tudo bem? A gente chama isso de esfriamento da água. Aquela energia que uma vez estava concentrada começa a se dissipar pelo espaço, diminuindo, portanto, a energia do bule. Então é isso que você vai vendo. Olha só, você vai vendo o bule, a água do bule passar de um estado mais energizado para um estado menos energizado, afinal ela está esfriando. E aí a pergunta é, o que acontece com essa energia? Ela some? Não, ela não some, certo? Ela se dissipa pelo espaço da cozinha. Então, eu quero que você imagine duas situações. Essa situação em que a água está a 100 graus Celsius dentro do bule, tudo bem? E o que vai acontecendo paulatinamente na medida em que a água vai esfriando dentro do bule. Tranquilo? Olha só, nesse momento, como eu te falei, a energia concentrada, eu tenho uma grande heterogeneidade. Tudo bem? Eu tenho a energia concentrada no bule, certo? E, portanto, menos concentrada na nossa querida cozinha. Tranquilo? Na medida em que o bule esfria, eu vou tendo um aumento de homogeneidade, porque, afinal, essa energia vai se dissipando e vai se espalhando pela cozinha, tudo bem? Pelo espaço da cozinha, pelo universo, nesse sentido. Tudo bem ou não? Beleza? Então, olha só que bacana, nesse sentido, eu vou caminhando de um estado de muita heterogeneidade para um estado de muita homogeneidade. Tranquilo? Belezinha? Além disso, olha só que bacana, essa energia que, lembra, estava na iminência de produzir trabalho através do vapor d'água, ela se dissipa e não produz trabalho. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só, a gente tem aí, nesse caso, um exemplo de uma dissipação de energia e que não está produzindo trabalho. Beleza? Tranquilo? E, além disso, olha só que bacana, eu tinha energia meio que nesse estado homogêneo dentro da água do bule, meio que mais ordenada. Se a gente for imaginar a energia como unidades de energia, só a título de ilustração, imagina que essa energia ela estava mais organizada ali dentro da água do bule. E na medida em que ela foi se dissipando, ela foi se dispersando de forma aleatória, se aleatorizando pelo espaço da cozinha. Tudo bem? Então eu tenho uma situação inicial de mais ordem versus uma situação final de espalhamento de energia com menos ordem, com mais aleatoriedade. Eu tenho uma situação inicial de mais heterogeneidade versus uma situação de mais homogeneidade. Tudo bem? Beleza? E perceba, eu tenho uma situação inicial onde eu estou com essa energia na iminência de produzir, né, de potencialmente produzir trabalho, para uma situação inicial onde essa energia de tão dispersa, de tão aleatorizada no ambiente, não consegue produzir trabalho. Então percebe que eu fui de uma situação inicial de grande ordem, de baixa entropia, para uma situação final, essa de dispersão e aleatorização da energia no ambiente, de alta entropia. Tudo bem? Esse é um exemplo, o processo de esfriamento da água do bule e de dispersão da energia térmica contida ali pelo espaço, é um exemplo de aumento de entropia. Tudo bem? Uma coisa interessante de notar desse exemplo, e você vai perceber pelo seu cotidiano, né, pela prática cotidiana, que o processo de aumento da entropia, né, na medida em que a água esfria e a energia se dispersa, é um processo espontâneo. Tudo bem? A gente deixa o bule com a água na iminência de ferver em cima do fogão ou da pia e espontaneamente essa energia se dissipa, a entropia aumenta. O processo inverso, no entanto, ele não é espontâneo. Tudo bem? Ou seja, você não vai conseguir espontaneamente pegar essa energia que se aleatorizou, que se dispersou pelo espaço e concentrá-la de novo dentro do bule. Então essa é uma outra característica de processos de aumento de entropia. Eles são processos espontâneos. Tudo bem? Enquanto que o contrário, o processo de diminuição de entropia, normalmente esses processos não são espontâneos. Tudo bem? Beleza para todo mundo? Então esse é o primeiro aspecto da percepção sobre a entropia que eu queria discutir com vocês, porque isso permite que a gente entenda
que, portanto, a energia que está concentrada num sistema, ela pode eventualmente produzir trabalho, mas ela pode aumentar a entropia do sistema, né, no qual essa energia está inserida, e, portanto, pode não produzir trabalho. Se eu tiver uma quantidade de energia contida num corpo, numa substância, eu posso imaginar que parte dela pode produzir trabalho, mas parte dela pode só se aleatorizar pelo ambiente. Tudo bem? Bom, pessoal, existem outras maneiras, outros mecanismos de pensar nessa ideia de entropia. Tudo bem? Vou te dar mais alguns exemplos. Por exemplo, aqui você tem uma equação, né, que é a equação geral da respiração celular aeróbica que você conhece. Você tem lá C6H12O6, uma glicose, mais 6O2, dando 6 águas e 6 moléculas de dióxido de carbono. Tudo bem? Beleza. Se você perceber, dos dois lados dessa equação, ou seja, nos produtos e nos reagentes, a gente tem 36 átomos. Tudo bem? É uma questão de Lavoisier, né, de conservação da massa. Beleza? Então, eu tenho aí esses caras, os 36 átomos nessas moléculazinhas. Beleza. Acontece que se você olhar para o primeiro caso, né, eu estou vendo que esses 36 átomos estão arranjados em 7 moléculas. Tudo bem? Ou seja, eu tenho aí uma molécula de glicose, 6 moléculas de O2, esses 36 átomos estão lá arranjados nessas 7 moléculas. Tudo bem? Beleza? Por outro lado, quando eu olho para os produtos, eu vou ver que esses mesmos 36 átomos agora estão rearranjados em 12 moléculas. Tudo bem? Portanto, eles estão mais dispersos, mais aleatorizados. Tudo bem? Mais desorganizados. E, portanto, você tem aí dois estados para os mesmos átomos. Um estado inicial, onde eles estão mais organizados, e, portanto, um estado menos entrópico. E um estado final, onde esses átomos estão mais desorganizados e, portanto, um estado mais entrópico. Então, percebe que quando você tem uma reação química e o número de moléculas de produtos é maior do que o número de moléculas de reagentes, eu tenho um processo em que eu aumentei a entropia desse conjunto de átomos na medida em que eu aumento a desorganização. Tudo bem? Beleza? Olha só, existe uma outra maneira da gente pensar em entropia. Isso tem a ver com a ideia de informação. Na verdade, tem todo um ramo das ciências de dados chamado de teoria da informação e que usa a ideia de entropia de Shannon, essas coisas todas, para entender como é que a informação se conserva ao longo do tempo, dado que há uma forte tendência entrópica nos processos de transferência, de transmissão de informação. Você vai entender o que eu quero dizer. Dá uma olhada aqui. Peguei para a gente pensar sobre ele um trechinho de um poema do Drummond, chamado A Flor e a Náusea, que diz o seguinte: preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Bom, legal, são aí 5 versos, e esses 5 versos são compostos por um conjunto de palavras, tudo bem? Que são arranjadas pelo autor de modo a produzir um sentido. Tudo bem? Então, olha só que bacana, o sentido desse trecho, ou de qualquer texto que você leia, ele é produzido pela ordem das palavras, não só pelas palavras escolhidas, mas pela ordem das palavras que é criada, essa ordem, pelo autor. Tudo bem? Portanto, eu tenho aqui uma associação entre ordem e sentido. E essa associação se torna mais óbvia na medida em que eu vou desfazendo essa ordem. Tudo bem? Ou seja, se eu seguir de um estado organizado, se eu partir desse princípio, estado inicial como estado de máxima organização, que, portanto, está ligado ao máximo sentido, e eu começar a desorganizar, atrapalhar essa ordem, ou seja, passar esse texto de um estado menos entrópico para um estado mais entrópico, por exemplo, aqui, o que acontece? Olha só, mexi com a ordem de algumas palavras, e aí aqueles versos ficaram assim: preso a revoltar em Joe e a algumas roupas, vou de branco pela sem rua. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o classe? Posso cinzenta armas minha me? Percebe que, dado que eu mudei a ordem das palavras, note, são as mesmas palavras, tudo bem? Mas mudei a ordem, mudei o sentido, perdi sentido
e, portanto, sair de uma situação menos entrópica para uma situação mais entrópica. Tudo bem? E é isso que eu vou conseguindo se eu ficar mudando, no fim das contas, mudando a ordem dessas palavras dentro do trecho. Eu vou cada vez mais seguir para um estado de cada vez mais alta entropia, de modo que, no fim das contas, eu perca completamente o sentido do texto original. Tudo bem? Eu poderia até fazer uma decomposição mais radical, mexendo com a ordem das letras. Então, você imagina que eu pegue esses 5 versos, coloque as letrinhas todas dentro de um saco, chacoalhe e, portanto, embora eu tenha lá todas as letras, sem tirar nenhuma, sem perder nenhuma, eu perdi completamente o sentido, o conteúdo informacional daquele trecho. Tudo bem? Portanto, olha só, entropia também está relacionada à informação, né? Na verdade, a perda de informação. Tranquilo? Isso é bem interessante notar pelo seguinte, né? Se você ligou isso a ideias biológicas, você percebeu que a mutação ela é potencialmente a introdução de entropia num conteúdo informacional do DNA, por exemplo. Certo? O DNA é uma molécula biológica que contém informação, certo? E essa informação é dada por uma certa ordem das bases nitrogenadas, dos nucleotídeos que contêm bases nitrogenadas ao longo da estrutura do DNA. Na medida em que eu começo a criar mutações, que eu mudo as letrinhas lá, as bases nitrogenadas, e vou, portanto, aumentando a entropia, a desorganização daquela molécula de DNA, eu perco o conteúdo informacional. Tudo bem? Ou seja, uma mutação potencialmente é um fator de aumento de entropia nas moléculas como o DNA ou RNA. Tranquilo? É claro que é bem interessante notar que é uma ideia de dois lados, porque na medida em que eu introduzo ruído, né, entropia, eu também produzo diversidade. E não é à toa que lá na ecologia, por exemplo, os ecólogos utilizam a noção de entropia como índice de diversidade. Né? Se você for ver na teoria da informação, existe uma medida chamada de entropia de Shannon, que discute justamente a quantidade de ruído num determinado conteúdo informacional, e essa mesma expressão, essa mesma ideia, inclusive a sua expressão matemática, é usada na ecologia como índice de diversidade de Shannon. Tudo bem? Ou seja, a entropia também introduz variabilidade, diversidade num sistema. Tudo bem? Tranquilo? Então, note, né? Entropia está ligada a essas ideias todas. Um sistema com menor entropia está ligado a uma maior possibilidade de realizar trabalho, está ligado a uma maior instabilidade, afinal, aquilo lá pode virar qualquer coisa, uma maior organização e mais informação. Por outro lado, um estado mais entrópico é o contrário disso, menos possibilidade de realizar trabalho, mais estabilidade, menor organização, mais aleatoriedade e menos informação disponível. Tudo bem? Beleza? Bom, gente, vamos dar uma olhada, então, na relação entre esses conceitos, essa discussão sobre entropia e a ideia de energia e trabalho. Tudo bem? Te falei agora há pouco que energia é a capacidade de um corpo, de uma substância, de realizar trabalho. Tranquilo? E te falei também que essa é uma noção meio manca. E por que ela é uma noção meio manca? Para isso, vamos figurativamente pensar numa molécula. Imagina que eu tenha lá uma molécula, certo? E essa molécula tem lá uma certa quantidade de energia. Será que toda a energia contida nessa molécula, ela vai realizar trabalho na medida em que eu submeter essa molécula a uma transformação? Acho que já deu para perceber que não, né? Ou seja, parte daquela energia contida na molécula pode eventualmente ser utilizada para realizar trabalho, mas parte dela pode eventualmente se aleatorizar e aumentar a entropia do meio. Tudo bem? Portanto, a gente pode imaginar que eu tenho, se eu pensar lá numa molécula, eu tenho 3 variáveis, né, para pensar nessa história. A primeira delas é o que a gente chama de energia livre. E energia livre é um conceito produzido por um físico, Gibbs, que é justamente aquela parcela, a gente pode imaginar assim, figurativamente, para facilitar o nosso entendimento,
que é aquela parcela da energia contida numa molécula e que vai efetivamente produzir, realizar trabalho. Tudo bem? Além disso, a gente pode pensar na noção de entalpia, que é a energia relacionada ao número e aos tipos de ligações que estão contidas naquela molécula. Tudo bem? O número de ligações covalentes, interações que ela faz com outras moléculas, tem a ver com a vibração que ela tem, com o giro, eventualmente, que ela performa. Então, eu tenho lá uma energia que tem a ver com a natureza daquela molécula. Tudo bem? E a entropia, que é aquela parcela de energia que vai se aleatorizar no meio. E, portanto, o Gibbs pensou nessa relação, né? Que a energia livre, aquela que é capaz de realizar trabalho, ela é a entalpia da molécula, ou seja, aquela energia relacionada à sua configuração de ligações, enfim, menos a energia relacionada ao aumento de entropia. Tudo bem? Vezes a temperatura, a gente tem esse Tzinho que representa a temperatura absoluta em Kelvin. Tranquilo? Agora, no fim das contas, essa ideia de energia, quando a gente olha para uma molécula, quer dizer, a energia, pensar nessa ideia de energia livre não faz muito sentido. Por quê? Porque a energia livre, por exemplo, ela está relacionada à produção de trabalho, à realização de trabalho, o que só vai acontecer num processo de transferência de energia, tudo bem? De modificação, por exemplo, daquela molécula. Então, esses conceitos de energia livre, entalpia, entropia, só fazem sentido, né, quando a gente pensa numa transformação. Então, olha só, quando a gente pensa naquela molécula inicial, por exemplo, dando origem a moléculas finais no processo, numa reação, a gente pode imaginar, então, agora dois estados, né, o final e o inicial. Então, imagina, né, que você tem lá a entalpia inicial daquela molécula que ia se transformar e a entalpia final, né, contida nas moléculas que são resultantes dessa transformação. Lembra de novo que a entalpia é aquela energia ligada aos tipos de ligações que estão envolvidas na construção daquela molécula. Então você tem uma entalpia inicial, uma entalpia final. Um nível entrópico inicial, um nível entrópico final. Tudo bem? E a energia livre que estava contida na molécula inicial, certo? E aquela que está contida na molécula final. Nas moléculas finais no produto dessa reação. Tudo bem? Então a gente pode repensar naquelas relações olhando desse jeito, né? A variação da energia livre é igual à variação da entalpia menos a variação da entropia multiplicada pela temperatura em Kelvin. Tudo bem? A ideia aqui não é a gente fazer uma análise matemática dessas expressões, mas é entender o que elas significam no contexto biológico. Tudo bem até aqui? Então, olha só, eu tenho lá uma energia que tem a ver com a natureza da molécula, que é a entalpia. Tudo bem? Na medida em que eu tiro dessa energia aquela energia que vai estar relacionada com a variação da entropia no meio, ou seja, aquela energia que de alguma forma vai se aleatorizar pelo espaço, bom, se eu tiro uma da outra, eu tenho o quê? Aquela energia que sobra, que é a energia que pode produzir trabalho, aquela variação de energia que pode produzir trabalho, que é o que a gente chama de energia livre, ou variação, nesse caso, da energia livre de Gibbs. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então vamos imaginar aqui uma transformação, tranquilo? Para a gente pensar nas consequências dessa história. Então, uma transformação de um sistema em que eu tenha lá um sistema inicial em que eu tenho mais energia livre, em que eu tenho, portanto, um sistema mais instável, porque ele é mais energético, que tem maior capacidade de realizar trabalho, tudo bem? Imagina que esse sistema se transforme, dê origem, reaja, produzindo um sistema com menos energia livre, um sistema mais estável e, portanto, com menor capacidade de realizar trabalho. Tudo bem? O exemplo que eu dei agora há pouco é aquela história, né? Por exemplo, a minha chaleira com água quase fervendo e esfriando paulatinamente. Tudo bem? Bom, o que eu vou ter nesse caso? Eu vou ter nesse caso uma variação de energia livre de Gibbs que é negativa, que é menor que zero. Por quê? Porque se eu tenho menos energia livre no final do que eu tinha no começo,
o ΔG, final menos inicial, é negativo. Tudo bem? Belezinha? O que significa dizer que o ΔG é negativo? Bom, a gente viu que a variação da energia livre de Gibbs, o ΔG, é o ΔH menos o TΔS. Tudo bem? Para que o ΔG seja negativo, significa que o menos TΔS tem que ser maior do que o ΔH. Tudo bem? Portanto, olha só, se eu tenho um ΔG negativo, significa que a entropia está aumentando. Tudo bem? Então, olha só, numa transição dessa, onde eu tenho um sistema com mais energia livre para um sistema com menos energia livre, eu posso dizer que é uma transformação na qual a entropia está aumentando. Tudo bem? É o exemplo da chaleira que a gente viu agora há pouco. E, portanto, essas reações, esses processos que têm um ΔG negativo, que correspondem, portanto, a um aumento de entropia, são reações espontâneas. Tudo bem? Tal como a gente viu a ideia da chaleira esfriando ao longo do tempo. Tranquilo para todo mundo? Então, olha só, ΔG, uma reação que tenha uma variação de energia livre de Gibbs, um ΔG negativo, é uma reação espontânea. Tudo bem? O que significa isso? Vou te dar um exemplo. Olha só, imagina que eu tenha lá uma solução de sacarose. Tudo bem? Sacarose é um disacarídeo. E eventualmente, a quebra dessa sacarose, liberando os seus monossacarídeos componentes, a glicose e a frutose, é uma reação que tem um ΔG de menos 5,5 calorias. Tudo bem? O que significa isso? É um ΔG negativo, portanto, essa quebra da sacarose é uma reação espontânea. Tudo bem? Tranquilo? Aqui é bom fazer um reparo para você não confundir reação espontânea com reação rápida. Dizer que uma reação espontânea não significa, em nenhuma circunstância, dizer que ela ocorre rapidamente. Tudo bem? O que significa isso para esse caso? Se eu olhar para a sacarose e esperar que ela se quebre, ela não se quebra rapidamente. É exatamente por isso, por exemplo, que você tem no seu sistema digestório enzimas que aceleram esse processo. É legal, então, não confundir espontaneidade da reação com velocidade da reação. Tudo bem? Talvez em aulas futuras, quando a gente estiver falando de cinética química, a gente retome essa relação. Tranquilo? Agora, olha só, para você ter uma ideia, algumas reações a gente consegue mapear o ΔG padrão delas, certo? Então, tenho aqui alguns exemplos, né? Olha só, a glicose 1-fosfato sendo convertida para glicose 6-fosfato, mudança da posição do fosfatinho na estrutura da glicose, ΔG negativo, reação espontânea, quebra da sacarose, reação espontânea, hidrólise do ATP, né? A gente vai ver daqui a pouco uma reação bem importante, é uma reação espontânea. Tudo bem? A respiração celular aeróbica, né? Glicose mais 6O2, dando 6CO2 e água. ΔG de menos 686 calorias, portanto, uma reação espontânea. Tudo bem? Então, olha só que bacana, reações que têm ΔG negativo são reações espontâneas. Tudo bem? Bom, pessoal, então, quando a gente olha para essas reações que têm ΔG menor que zero, negativo, são reações, como você pode ver aí no gráfico, em que a energia livre contida nos produtos é menor do que aquela contida nos reagentes. Portanto, olha só, eu tenho essa diferença de energia, é uma energia que é liberada pelo processo. Tudo bem? Portanto, esses processos são o que a gente chama de processos exergônicos, ou seja, que liberam possibilidade de realizar trabalho. Tudo bem? Ergon, né, ergonomia e tal, é um radical que está ligado a trabalho, exergônico que libera possibilidade de realizar trabalho. Tudo bem? É claro que o contrário também é verdadeiro, ou seja, aquelas reações que têm ΔG positivo maior que zero são reações não espontâneas. Por quê? Porque nelas, olha só, a energia livre dos produtos é maior do que a dos reagentes. Portanto, são processos em que eu tenho que colocar energia, tenho que investir energia. Tudo bem? Beleza? Seguindo aquele exemplo, é a ideia de eu colocar energia dentro da chaleira, dentro da água que está lá na chaleira, no bule
no meu fogão. Percebe que esse tipo de processo é um processo que não é espontâneo. Tudo bem? Concentrar a energia, sair de um processo de mais entropia para um processo de menos entropia, isso é uma reação não espontânea, é uma reação que demanda investimento energético, processos que a gente chama de processos endergônicos. Tudo bem? A gente poderia pensar nessa história de forma mais pictórica a partir dessa representação, né? Você tem lá um plano inclinado, suponha que eu tenha lá um bloquinho, pensando lá nas suas aulas de mecânica, lá na física, e eu queira colocar esse bloquinho de um lugar mais baixo para um lugar mais elevado, ou seja, eu quero subir esse bloquinho no plano. Claro, da sua experiência cotidiana, você percebe que esse é um processo que não é espontâneo. Se eu deixar o bloquinho lá embaixo, ele não vai subir espontaneamente. Ou seja, eu vou precisar de uma fonte de energia que empurre esse bloquinho para cima, meio de forma, sei lá, um Sísifo que vá carregar esse bloquinho lá para cima. Tudo bem? Por outro lado, se o bloquinho estiver lá em cima, se eu solto esse cara lá em cima do plano inclinado, esse cara desce sem que eu que eu invista energia nesse processo. Por quê? Bom, você lembra lá das aulas de mecânica, né? Esse bloquinho tem lá uma massa, ele está numa determinada altura, então ele tem uma energia potencial, e esse deslocamento lá de cima até lá embaixo envolve a transformação de energia potencial em energia cinética, e é um processo que ocorre espontaneamente. Portanto, eu tenho aí dois exemplos, um de um processo endergônico, eu vou precisar investir energia para ele acontecer, e o outro um processo exergônico, eu não preciso investir energia porque ele acontece espontaneamente. Tudo bem? Nas células, eu tenho os mesmos tipos de processos. Algumas reações, como a gente viu agora há pouco, são reações exergônicas, são reações espontâneas, que acontecem espontaneamente, liberam energia. Por outro lado, há reações que são reações endergônicas. E a pergunta é, como é que podem acontecer reações não espontâneas nos ambientes celulares? Tudo bem? As reações espontâneas são termodinamicamente favoráveis, elas acontecem, tudo bem? Ao longo do tempo. Mas uma reação endergônica, não. E como é que elas podem acontecer num ambiente celular? Tudo bem? Por exemplo, uma síntese. Como é que eu faço para, a partir de um monte de bloquinhos de construção, reorganizar esses bloquinhos? Tranquilo? Formando uma molécula mais complexa. Isso é termodinamicamente desfavorável. A pergunta é, como é que essas coisas podem acontecer? Tudo bem? E essa figura ajuda muito a gente a entender, porque nos processos biológicos, o que a gente tem é um processo de acoplamento de processos endergônicos e exergônicos. Tudo bem? Nessa figurinha, você está vendo aí que por meio de uma polia, eu consigo conectar os bloquinhos e, portanto, olha só, o trabalho que é produzido a partir da reação espontânea, ele é utilizado, tudo bem, para realizar trabalho a partir de um processo não espontâneo, porque esses caras estão conectados. Então, o acoplamento de processos exergônicos e endergônicos é o que acontece nesse exemplo, nessa figurinha, e é o que acontece quimicamente no nosso metabolismo. Tudo bem? O que a gente vai ver é que uma série de reações exergônicas são acopladas a processos endergônicos, o que permite a sua ocorrência. Tranquilo? Bom, esse acoplamento é possível porque a gente pode pensar do ponto de vista termodinâmico, de energia livre nas reações, da mesma forma que lá na termoquímica você pensa lá na ideia de lei de Hess, essas coisas todas. Se a gente pensar em duas reações, tem aqui um exemplo, olha só, imagina que essa reação genérica, A sendo convertida em B mais C, é uma reação que tem ΔG positivo. O que você sabe? Que é uma reação não espontânea, é um processo endergônico. Tudo bem? Suponha que eu tenha uma outra reação, que é a conversão de B em D. Tudo bem? Essa reação aqui é uma reação que já é termodinamicamente favorável, tem ΔG negativo. Tudo bem? Processo exergônico. Bom, se eu acoplar, eu posso pensar no acoplamento dessas duas reações em termos de termodinâmica, de energia livre, pensando naquela ideia de soma das reações. Né? B é produto da primeira, reagente da segunda, então cancelo esses caras, consigo somar essas reações e tenho que a reação acoplada, né, o produto acoplado dessas reações, A sendo convertido em C mais D, tem um ΔG global de menos 13. Portanto,
o acoplamento dessas reações leva a uma situação que é termodinamicamente favorável. Tudo bem? A gente precisa entender o que significa isso quando a gente olha para uma reação em específico. Tudo bem? Mas antes da gente ver isso, vamos entender quem é a molécula que faz esse acoplamento. E a molécula mais importante, mais célebre que faz esse acoplamento é essa aqui, a popular adenosina trifosfato, ATP. Tudo bem? Se você olhar para essa molécula, você vai ver que a adenosina trifosfato nada mais é do que uma ribose, né, um açúcar, uma pentose, e a ele estão ligados uma adenina, uma base nitrogenada, é o A lá do DNA, do RNA, lembra? A T, C e G, é o A adenina. E além disso, aqui nesse carboninho, a gente tem fosfatos, 3 fosfatos. Adenosina trifosfato tem 3 fosfatos ligados aqui. Tudo bem? Belezinha? Note que essa é a adenosina trifosfato porque tem uma adenina ligada aqui. Eu poderia ter outras bases nitrogenadas que vão dar origem a outras moléculas menos frequentes, mas que fazem o mesmo papel de acoplamento de processos endergônicos e exergônicos. Tudo bem? Bom, vamos entender melhor como é que isso acontece. E esse processo de acoplamento é baseado nessa reação aqui, que é a reação de hidrólise do ATP. Olha só, quando eu tenho essa reação, a adenosina trifosfato reagindo com água, o que vai acontecer? Bom, eu vou quebrar o ATP liberando um fosfato inorgânico. Vou ter o quê como resultado? Além do fosfato, vou ter adenosina difosfato, com 2 fosfatinhos. Tudo bem? O importante, você deve perceber, é que o ΔG dessa hidrólise é negativo. Significa que é um processo espontâneo, é um processo exergônico. Tudo bem? E essa reação de hidrólise, a gente vai ver daqui a pouco, acoplada a outras reações, transforma essas reações em termodinamicamente mais favoráveis. Então, vamos pegar um exemplo. Olha só que bacana. Esse cara é a conversão do ácido glutâmico, um aminoácido, tudo bem? Que reage com amônio e que dá origem à glutamina, que é um outro aminoácido. Beleza? Então, olha só, a síntese de glutamina, a partir de ácido glutâmico e amônio, tem um ΔG de mais 3,4 quilocalorias por mol. Portanto, ΔG positivo, reação não espontânea. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Como é que essa reação acontece, então? Ela acontece através da produção de um intermediário. E esse intermediário é o intermediário fosforilado que acontece a partir da hidrólise do ATP. Olha só que bacana, o ácido glutâmico está lá feliz, tudo bem? Um ATP hidrolisado, como a gente viu, libera um fosfatinho, que está aqui associado a esse intermediário fosforilado, tudo bem? E esse intermediário fosforilado reage com o amônio, que vai levar a glutamina, o ADP e o fosfato. Percebe que, embora eu tenha omitido a água aqui, eu tenho uma reação de hidrólise do ATP acoplada a essa reação. Tudo bem? E olha só, quando eu analiso do ponto de vista global a variação de energia livre envolvida nesse processo, o que eu vejo? Olha só, que a conversão do ácido glutâmico e amônio em glutamina tem um ΔG de mais 3,4 quilocalorias por mol. A hidrólise do ATP tem uma energia livre, uma variação de energia livre de menos 7,3. Tudo bem? Portanto, esse processo aqui que é exergônico, tudo bem? Está acoplado com esse processo aqui que é endergônico, e do ponto de vista termodinâmico, a energia livre, né, que é liberada nesse processo, ela dá conta de tocar esse processo que é exergônico. Tudo bem? Aliás, que é endergônico, que precisa de energia. Tudo bem ou não? Então, olha só, quando a gente olha para essas duas reações acopladas, a gente vai ver que a variação de energia livre da primeira reação, né, da síntese da glutamina, é mais 3,4. A variação de energia livre da segunda reação, da hidrólise do ATP, é menos 7,3. Portanto, eu tenho uma variação de energia livre total de menos 3,9. Variação de energia livre negativa, processo espontâneo. Então, essas duas reações acopladas, né, levam a um processo que é termodinamicamente mais favorável. Percebe, então, que a função do ATP nessas reações é levar a processos que são não espontâneos, tornar possível que esses processos não espontâneos aconteçam. Tudo bem? Tudo bem? A partir dessa liberação
de energia livre. Tranquilo? Então, olha só, espero que você tenha percebido que entender essas variações de energia livre, essa ideia de variação de energia livre, permite a gente sacar como é que esses processos que são endergônicos e exergônicos acontecem na célula. É, portanto, importante notar que tem aí uma diferença entre energia livre e a energia total envolvida no processo. E qual é o fator que leva a essa diferença? É justamente a ideia termodinâmica de aumento de entropia. Tudo bem? Espero que esses conceitos todos tenham ficado claros para vocês e a gente se vê no próximo aprofundamento. Tchau, tchau.